Bora lá, galerinha! Casos perturbadores de pessoas que desapareceram no canal Abismo do Medo, gente. Essa foi a minha recomendação que apareceu pra mim e que eu achei bem legal, cara. Eu realmente achei interessante gravar uns vídeos desse canal. Abismo do Medo, né? Faz tempo que eu não gravo e eu tô olhando aqui que eu tô... Achei outro vídeo interessante que nos recomendados e salvei pra assistir mais tarde. E achei bem interessante. Eu tava com outros vídeos em mente. Eu tava com o vídeo lá do Dashcal, Oakburn e outros vídeos em mente pra gravar pra vocês agora nesse sábado, eu tô gravando na sexta, vai ser no sábado, né? Mas eu acabei desistindo porque eu vou estar postando meu iceberg dos papas quase no mesmo horário que esse vídeo, então então eu não quero que ficar um conteúdo em cima do outro, então por causa disso eu peço de coração que você vai lá e assista aquele meu iceberg dos papas também, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E, enfim, que tem vários temas polêmicos e vai ser bem interessante. E resolvi gravar pra vocês vídeo mais curto, pra não ficar muito grande aí, não ficar muito pesado pra vocês assistirem as duas coisas, tá bom? Enfim, vamos embora pra esse vídeo, tô bastante curioso, quero ver o que vai... Eu até gravei uns vídeos do Abismo do Medo, mas já faz bastante tempo. E é uma série longa essa daqui, então se vocês quiserem eu posso trazer outros vídeos que acho que vai ser bem legal, tá bom? Eu tô com vários vídeos interessantes pra gravar aí, gente, eu deixei, tá bem acumulado aí uns vídeos, mas durante a semana eu vou postando eles pra vocês, tá bom? Espero deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Bora! Quando alguém desaparece, os seus familiares e amigos ficam com aquela sensação de angústia, se perguntando o que realmente teria acontecido e se a pessoa ainda está viva em algum lugar. Porém, muitas vezes, esses casos de desaparecimento não são solucionados e infelizmente a pessoa nunca mais é encontrada. Aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos acompanhar dois casos de pessoas que desapareceram misteriosamente. Ok. Desaparecimento no Alasca. David Michael Barr era uma criança de apenas 8 anos de idade, que nasceu em 21 de março de 1981. Ele morava no distrito de Willow, localizado no Alasca, junto com seus pais Linda e Mike, e também mais 4 irmãos. Já em 1989, os pais do garoto haviam se separado, e ele e seus irmãos ficaram morando com a mãe. Nessa época, David estava cursando a primeira série na escola primária, mas apesar de ser ainda tão novo, o garoto era considerado uma criança muito independente. Porém, tem um lado extremamente negativo nisso, pois essa independência não se resumia a apenas fazer tarefas sem a ajuda de um adulto. Isso porque o David costumava sair de casa sozinho, percorrendo grandes distâncias a pé, como 5, 6 e até 10 quilômetros, o que é algo simplesmente surreal para uma criança da idade dele. Ainda mais considerando que o Alasca é um local perigoso, por causa da neve, animais selvagens, né, da cara? vida selvagem, então. E também porque é mais inóspito do que qualquer outro estado americano. Frio, e aí, em 26 mais. de abril de 89, era primavera no Alasca, e por isso... Pô, se eu morasse no Alasca, nem no Alasca, se eu morasse num lugar que fosse muito mata, assim, e eu tivesse um filho, sei lá, não sei, morasse mais lá não sei, num lugar que tivesse que andar muito a criança tivesse que andar pelo meio do mato pra ter que chegar, não por uma rua, mas pelo meio do mato, assim, pra ter que ir pro colégio, cara, eu acho que eu levaria meu filho todo dia pro colégio, se eu pudesse, né? O tenso é que a maioria das pessoas não podem, né, cara? Isso é duro, mano. Agradável, sem tempestades de neve ou temperaturas abaixo de zero. E aí, como faz, né, cara? Na verdade, naquele dia estava fazendo 9 graus Celsius. E eu sei que pra nós certo é pagar alguém pra levar. Moramos aqui no Brasil, essa temperatura é bastante fria. Estava fazendo 9 graus Celsius. E eu sei que pra nós que moramos aqui no Brasil, essa temperatura é bastante fria. Já no Alasca, é o tempo perfeito para sair de casa e aproveitar o dia. Então, por volta das 5 horas da tarde, David saiu da escola e chegou em casa apenas para pegar um casaco. Sua mãe não estava presente no local, mas ela havia dito que ele poderia ficar fora até às 7 da noite. Só que nesse momento do caso, existe uma divergência do que teria acontecido. Segundo algumas fontes, David havia dito à sua irmã que iria até o lago Cachewitna para ver o sandbar, que é basicamente um relevo de areia que é só visível quando o nível do lago baixa. Já banco de areia, fontes dizem que na verdade o garotinho falou para sua irmã que iria até a casa de um amigo, localizado a vários quilômetros de distância. E baseado no que aconteceu depois disso, eu acredito que a segunda opção seja verdadeira. Mas se uma criança andando por aí sozinha já é algo perigoso, imagina só parando em uma estrada para pedir carona a estranhos. E era justamente isso que ai, não, cara, David não faça costumava isso. fazer. Uma certa vez ele... Cara, nunca façam isso, gente. Cara, eu hoje em dia, cara, eu adulto tenho muito medo de aceitar carona de estranhos, cara. Eu não tenho coragem muito, pegou não. carona para chegar até a cidade de Wassi. Prefiro andar muitos quilômetros aí, eu já tive que caminhar em estrada de terra aí várias vezes na minha vida.
E é muito raro eu aceitar carona. Só quando eu bato o olho e vejo que é um veinho, uma coisa assim, daí eu aceito, mano. Ou uma família, né? Quando é uma família, você já fica mais tranquilo, né? Você vê que o cara tá pô, com a criançada, né? Só se o cara for um bandido profissional mesmo, que dá uma família de criminosos, né? Mas quando é um cara só assim, eu não tenho coragem não, mano. Sila, localizada a quase 50 quilômetros de distância da sua casa, o que é simplesmente surreal pra mim, já que eu não... É que assim também, né, cara? Se o cara fosse querer me sequestrar, ele não ia simplesmente chegar e se ele tivesse lá. Porque se ele me chamar pro carro e depois ele tentar me sequestrar lá e ele não tiver armado, eu vou lutar pela minha vida, né? Vou ir pro primitivo com o cara. Agora, se ele tiver armado, ele não vai ficar esperando eu entrar no carro também. Ele vai apontar e falar, ó, entra aí, né, cara? Pô. Não pegaria carona nem sendo adulto. E como nós vimos nos vídeos do mochileiro Kai e também do Robert Hansen, pegar carona com desconhecidos muitas vezes pode ser fatal. Cara. Sendo que para chegar até o lago, David teria que percorrer uma distância de mais ou menos... Pô, eu não lembro, mano. Eu acho que era... Aquele cara do Vinfinda, por exemplo, ele já pegou muita carona, né, cara? Eu lembro que teve uma época que eu assisti alguns vídeos dele. E ele tinha umas minas que ele conhecia lá que também faziam isso, cara. Que viajavam de lugar em lugar pegando carona, cara. Pô, cara, imagina, cara, a mina ainda ter coragem disso, cara. Eu não consigo conceber, cara. Eu simplesmente não consigo conceber a mina ficar aceitando essa carona de caminhoneiro. Mais por respeito dos caminhoneiros, mas vocês sabem como tem gente ruim no mundo, mano. 18 quilômetros. Mas como teria que voltar para casa antes de anoitecer, seria impossível coragem, ir até o cara. lago e depois voltar a como, pé. cara. E aí a solução perfeita na cabeça de um garotinho que não tinha a malícia e a maldade de Eu acho que é falta de amor à vida, sendo sincero, adulto, cara. seria pegar carona tanto na ida quanto na volta. Não vejo aventura Já pelas nenhuma 7 nisso. horas da noite, sua mãe linda havia chegado em casa e ficou preocupada em perceber que David não se encontrava no local. Isso porque ele sempre respeitava o toque de recolher que ela estabeleceu. Mas agora que o estrago já tinha sido feito, a única opção que restou para a Linda foi a de pedir ajuda às autoridades, que começaram as buscas na mesma noite, poucas horas depois do desaparecimento. E uma das primeiras coisas que fizeram foi trazer cães farejadores até a casa da família, para que os animais pudessem identificar o cheiro do garoto e seguir o rastro deixado por ele. E essa estratégia se mostrou ser bem assertiva, já que os cães levaram os policiais até a Parks Highway, que é uma rodovia bem movimentada, cercada por uma grande e densa floresta. No entanto, como o rastro do cheiro tinha acabado exatamente ali, os investigadores não sabiam se David tinha entrado em um carro que levou ele embora, né? para pegar carona com um estranho, ou se o rastro simplesmente havia se perdido, mano. porque o garoto adentrou na floresta. Além disso, geralmente tem sempre uma câmera de segurança. Você traz na floresta, os cachorros iam conseguir farejar ainda, né, mano? Comércio que está apontada para a estrada. E sim, nessa época já existia câmeras de segurança, e principalmente nas estradas. Porém, nesse caso, como a rodovia ficava no meio ficar no meio do nada, cara, tá de sacanagem, que câmera, floresta, cara. Infelizmente não tinham comerciais locais, e consequentemente não tinha nenhuma câmera filmando a estrada. E ao longo... mas também, pelo amor de Deus, quando os pais deixam sair, é duro culpar os pais por essas coisas, porque não são culpados, o culpado é o bandido. Mas, tipo assim, cara, tem que ter muita falta de noção do mundo, né, cara, pra deixar o filho andar assim, a esmo, né, cara? Das buscas que duraram várias semanas, os pais do garoto deram entrevistas para a imprensa, falando sobre o desaparecimento do seu filho. Já os jornais da época também fizeram manchetes para ajudar a divulgar o caso, enquanto que os investigadores trabalhavam com 3 hipóteses principais. A primeira delas era a de que o garoto teria tentado caminhar sobre o lago congelado, mas por ser a primavera e a temperatura não estar tão baixa assim, o gelo supostamente estava mais fino, e por isso um buraco se abriu, e David caiu dentro do lago e se afogou. No entanto, após alguns mergulhadores irem até o lago para investigar, essa teoria acabou sendo descartada, pois eles não encontraram nenhum buraco no gelo, e nem o corpo do garoto embaixo d'água. Já a segunda possibilidade lá, né? É a de que David teria sido atacado por um animal selvagem. Mas se for atacar por um animal selvagem, ia ter rastros, ia ter coisas assim, mano. Os caras iam achar, pô, um urso deixa muito rastro. Porque que animal que ia ter levado ali no Alasca, cara? Que tipo de animal que ia ter capturado uma criança, cara? Ou um urso ou um lobo, né? Ou, sei lá, talvez, não sei se tem puma lá no Alasca. Mas, tipo assim, seria esse tipo de animal que atacaria uma criança, né, cara? E esses animais são grandes, né, cara? Eles deixariam uma pegada, uma coisa assim, né? O que é algo que acontece bastante no Alasca. Existe até um estudo que mostra que de todos os ataques fatais de ursos a seres humanos nos Estados Unidos, cerca de 1/3 aconteceram apenas no Alasca. E entre os animais mais perigosos da região estão o urso marrom e também o polar, que poderiam facilmente eliminar um adulto, e ainda mais facilmente uma criança da idade do David. Mas deixaria rastros, também cara. Tem os lobos cinzentos, que andam juntos em Alcatel. Então, e eles ainda deixariam mais, Já os alces são geralmente pacíficos,
pacíficos Faz e só sentido. atacam quando alguém tenta se aproximar dos seus filhotes. E por último, tem os carcajus, que podem ser chamados de Wolverines, mas eu duvido que um desses teria atacado o David, porque ele só se interessa ele nem tem capacidade de tirar a vida de uma criança, tem capacidade de machucar, mano. por presas pequenas é e evitam né? os seres humanos. E então, após verificar mais essa possibilidade, os investigadores não encontraram rastros de sangue e nem restos mortais na floresta, sendo que para ajudar nas buscas, eles até mesmo chamaram Ele uma foi médica sequestrado, cara, é certeza, mano. que já tinha visitado a região algumas vezes. Ah, tá de na sacanagem esperança minha de cara, usando que seu dom médium, cara, espiritual, sai fora, ela fosse cara. capaz de descobrir o que aconteceu com o garoto. Além disso, Que os isso, policiais cara, tá também louco, pediram o cara? apoio de um grupo de escoteiros. Pois que é, estavam então acostumados deve ter sido o Sasquatch que capturou, né, cara? a caminhar e Pô, acampar tá na de sacanagem floresta. com a minha Mas cara, depois cara. que a polícia descartou a possibilidade de afogamento no lago e de ataque animal, é que eles começaram a focar 100% dos esforços na teoria de que David havia sido sequestrado por alguém Já que disse era, que ele não tem o que fazer, mano. Isso que é o duro. Não tem o que fazer, cara. Cara, me desculpa, cara. Não existe condição de uma criança estar andando num lugar desse sozinha, cara. daria uma carona. Porém, essa decisão deixou a mãe do garoto bastante zangada, porque na opinião de Linda, os policiais não deveriam ter perdido tanto tempo investigando essas duas primeiras possibilidades, já que na visão dela, era óbvio que o filho tinha sido sequestrado na estrada. Também E acho. aí, depois que a primavera terminou e o verão chegou, as autoridades continuaram investigando o caso. Mas apesar de estarem procurando o garoto faz tempo, a polícia continuava com as mesmas informações que tinham no começo das buscas. Tem, cara, desculpa, cara. Infelizmente, cara, esse caso aqui, cara, a única forma de encontrarem esse moleque, sei lá, foi vendido pra alguém. E quando ele crescer, ele vê a foto dele lá, criança, e fala, pô, será que sou eu, mano? Porque a polícia nunca vai achar, cara. Isso porque nenhum suspeito havia sido identificado, e um total de 0 provas foram E é coletadas. duro, cara, não tem nem como você culpar a polícia, porque simplesmente não tem o que fazer, cara. É um tipo de crime que não tem. Como que você vai solucionar isso, cara? Não sei, Além do mano. mais, nem sequer uma testemunha apareceu para dizer algo para a polícia. No Lugar entanto, num lugar deserto, passa ali o carro, leva a criança, nunca saberemos, cara. quando parecia que esse caso ficaria sem uma solução, uma mulher encontrou uma fotografia bizarra no chão do estacionamento de uma loja de conveniência. Porém, o estranho é que essa mesma loja fica na cidade de Port Louis, na Califórnia, a cerca de 8 mil quilômetros de distância da casa do David. E a imagem mostra justamente um garotinho muito parecido com o David, que está com uma fita na boca e com uma expressão de medo em seu rosto. Ao lado dele tem uma jovem, que aparenta ser uns 7 ou 8 anos mais velha, e logo mais eu irei falar dela. Mas um detalhe importante que eu não posso deixar de citar é que a mulher que encontrou a fotografia também disse para a polícia que tinha uma van suspeita no mesmo estacionamento da loja de conveniência. Só que apesar disso, não dá pra saber se a pessoa que estava dentro da van realmente levou o David, até porque esse tipo de veículo é relativamente comum de se encontrar nos Estados Unidos. Além disso, existe a chance de que o sequestrador tenha sem querer deixado a fotografia cair, ou então colocado propositalmente no chão, já que tem alguns psicopatas que gostam de se exibir após cometerem os seus crimes. E aí, quando a imagem começou a ser divulgada, uma mulher entrou em contato com a polícia, dizendo que o garoto poderia ser o seu filho Michael Hanlon, de 8 anos de idade. Imagine, cara, que horror. Teu filho sequestrado e depois você vê uma foto dele amarrado, assim, dentro de uma van, em outro estado, longe pra caramba, cara. Ai, mano, que horror, havia cara. desaparecido no estado do Novo México, enquanto caçava com seu pai. Mas infelizmente, alguns meses depois, encontraram os restos de Michael a cerca de 11 km de distância do local em que ele tinha sido visto pela última vez. Mas ao contrário do David, Michael se perdeu na floresta, e provavelmente as baixas temperaturas causaram uma hipotermia que tirou a sua vida. Mas vale ressaltar que a foto encontrada estava sob posse da polícia da Flórida, e não do Alasca. Ou seja, os policiais não sabiam que o garotinho poderia ser o David, porque até aquele momento, eles não tinham nenhum conexão, né, mano? contato com esse caso. E é exatamente por isso que os sequestradores fazem isso, pra dificultar o trabalho da polícia, né, cara? O que aconteceu fora do seu A território primeira coisa que um cara que sequestra uma criança, assim, pra vender, pra traficar, é levar essa criança pro mais longe possível, né, cara, de onde ela foi sequestrada, né? E então, quando os policiais da Flórida começaram a olhar nos registros de crianças desaparecidas, logo perceberam que o garoto daquela imagem era muito parecido com o David Borer. Porém, apesar de grande semelhança, os policiais não conseguiram afirmar com 100% de certeza se aquele era de fato o David. Até porque o garoto na foto está com a boca tampada, o que dificulta ainda mais a identificação dele. Sem contar, é claro, que a qualidade de uma foto Polaroid dos anos 90 era bem inferior a uma tirada hoje em dia com um smartphone. Mas a esperança de resolver esse caso, que já estava se arrastando por muito tempo, as autoridades entraram em contato com a empresa Polaroid, que produzia tanto as máquinas de tirar fotos quanto os filmes. E ao analisar a imagem, as pessoas que trabalhavam na Polaroid disseram para a polícia que o filme usado na fotografia só começou a ser comercializado em maio de 89, ou seja, um mês depois que o David desapareceu. Mas agora, falando da jovem que aparece na imagem ao lado do garotinho, não sei do que isso ajuda, na verdade, né? Acredita-se que ela seja Tara Calico, de 19 anos de idade. E assim como aconteceu no caso do Michael, com a
acabei de mencionar, os pais da Tara também procuraram as autoridades quando viram a foto. Isso porque a filha deles costumava passear de bicicleta quase todos os dias. Porém, na manhã do dia 20 de setembro de sequestro me pega muito, mano. É muito de 1988, Tara saiu de casa com a sua bicicleta. Louco, infelizmente, nunca mais retornou. E galera, eu queria muito poder encerrar esses casos dando boas notícias. Só que até hoje, nem o David e nem a Tara foram encontrados. Não vão encontrar mais, né, cara? Infelizmente, duvido que encontre. Sendo que os pais da jovem morreram nos anos 2000, acreditando que aquela moça na foto era de fato a sua filha desaparecida. Que horror, e as cara. notícias mais recentes que se tem do caso da Tara é de junho de 2023, publicadas em uma matéria do jornal Extra da Globo. A notícia diz que o FBI assumiu o caso em 2019 e acreditam ter localizado os suspeitos que sequestraram a Tara. Os investigadores também acham que a jovem na foto não é ela, porém eles não divulgaram informações. É, porque talvez eles não a encontrem seguindo essas pistas, mas seguindo pistas de outro sequestro, que esses caras devem sequestrar várias pessoas, né? Consigam chegar em quem sequestrou ela, né? Com os nomes dos suspeitos, para não atrapalhar as investigações. Triste, e abre aspas para o que a matéria diz. Em uma coletiva de imprensa, no início desse mês, o agente Howland afirmou que os nomes dos suspeitos e outros detalhes do inquérito permanecerão sob sigilo. Howland ressaltou ainda que os principais desafios encontrados pela equipe de investigação foram os anos decorridos desde o desaparecimento, além das circunstâncias atreladas a ele, como a falta de pistas. Tara foi vista pela última vez em uma rodovia pouco antes do meio-dia. Testemunhas afirmaram que ela estava sendo seguida por uma caminhonete de cor clara. A jovem havia pedido à mãe que fosse buscá-la em um lugar previamente marcado, caso ela não estivesse retornada até o meio-dia. E a jovem tinha planos de jogar tênis com o namorado naquela tarde. Mas falando então, do isso David... que é duro, cara. A gente fica, mas nem um cara igual eu, igual você aí, que provavelmente tem a minha idade aí, ou um pouco menos, ou um pouco mais, cara. Ninguém, cara, não, tá livre desse tipo de coisa aí, né, cara? O pessoal pode muito bem passar na rua enquanto você tá lá, sei lá, andando no centro da tua cidade. Por isso, cara, que eu falo pra vocês, mano. Sempre anda em lugares movimentados, né, cara? Evita sair muito pra lugares assim que são pouco movimentados, cara, porque, mano, esse lance de sequestro aí me pega muito, cara. É muito um terror muito grande, cara. O sofrimento. Eu penso muito nos pais, cara, sabe? Fico pensando nos pais, cara, sabe? Cara, fico pensando, imagina se fosse minha mãe, cara. Ó, que coisa triste, horrível, cara. Se ele estivesse vivo hoje em dia, teria completado 43 anos de idade no mês de março. Inclusive, no site missingkids.org é possível encontrar uma imagem que fizeram da aparência que eles fazem isso, né? Na caixa de leite eles colocam, né, a imagem reconstruída de como a pessoa estaria hoje, né? Seria atualmente. E na minha opinião, tanto o David quanto a Tara já não estão mais entre nós. E eu espero que um dia o culpado seja punido por ter cometido essa atrocidade. Já em 1990, a mãe do David teve outro bebê chamado Paul. No entanto, cerca de um mês depois do nascimento, um lobo finalizou a criança. E sem querer julgar os outros... Pô, mas que é isso aí, cara? Também, mas, pô, mas... O quê? Dessa atrocidade. Já em 1990, a mãe do David teve outro bebê chamado Paul. Cara. No entanto... Eu quero julgar a família, mas eu acho que é uma mãe horrível também, né? Com todo respeito, né, cara? Ela não tem culpa do desaparecimento do menino, que ele foi sequestrado. Quer dizer, tem culpa também, porque como que... Exatamente, como é que... Ela deixou de novo um moleque, uma pessoa andar sozinha aí... Não, peraí, quantos meses... Já em Tara já não estão mais entre nós, e eu espero que um dia o culpado seja punido por ter cometido essa atrocidade. Já em 1990, a mãe do David teve outro bebê chamado Paul. No entanto, cerca de um mês depois do nascimento... Um mês, cara? Como é que um bicho atacou um bebê com um mês, cara? Onde esse bebê tava, cara? Entrando na casa dela e pegou no berço? Que isso, cara? O lobo finalizou a criança. E sem querer julgar os outros, eu não sei se isso é falta de responsabilidade ou muito azar dessa coitada. Não tem como, cara. Não existe isso não, cara. Eu não consigo nem conceber, cara. Como é que pode? Ai, cara, enfim. Chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada e vai estar me ajudando muito, muito mesmo, tá bom? E deixa um comentário aí pra mim saber a opinião de vocês, se vocês querem que eu traga mais vídeos dessa série, tá bom? Caraca, cara, mas que é isso, né? Carl Herbert Landers era um homem de terceira idade, que nasceu em 26 de agosto de 1929. Ele morava na cidade de Orinda, localizada no estado americano da Califórnia. Mas apesar de estar com 69 anos, o Sr. Landers era mais atlético que muitos jovens. Isso porque o cara era um maratonista, e também um alpinista que adorava se desafiar, subindo as montanhas mais altas do seu país. Só que o mais impressionante é que durante 30 anos da sua vida, o Sr. Landers correu todas as manhãs sem falhar um único dia. Bom, pelo menos é isso que ele dizia para as pessoas. Agora, se é verdade ou se é papo do tio
tiozão, nós nunca saberemos. Teve uma ocasião em que o cara correu durante 5 horas seguidas em uma maratona que aconteceu em Boston. Já em maio de 1998, ele estava tentando realizar uma conquista que havia estipulado, a de escalar as maiores montanhas da Califórnia. Esse era um desafio e tanto. E a bola da vez seria o Monte Shasta, com seus 4.322... acho maneiro essas coisas de trilha, não vou negar, eu acho maneiro, cara, mas é um negócio arriscado pra caramba. Se você vai pra esse tipo de coisa, você tem que ter backups, né, cara? Você tem que levar um rádio, você tem que, sabe, você tem que ter equipado pra esse tipo de coisa. Tipo assim, não é você subir que nem... é você fazer uma trilha aí na chácara do teu tio, cara. Você vai subir um monte de 4.000 metros de altura, cara. Altitude, sendo inclusive mais alto que a montanha de Jade, que é onde a alpinista de biquíni acabou falecendo. No entanto, tem um detalhe importante sobre esse local, que tornaria a escalada ainda mais perigosa, já que o Monte Shasta também é um vulcão ativo. E apesar da última grande erupção ter acontecido 200 anos atrás... Tem que ser muito azarado pra você tá subindo um vulcão e ele entrar em erupção bem na hora, né, cara? Ainda assim, você poderia ser o premiado. Aí é pra ser tua hora mesmo, né? Não é possível, esse acontecimento quando fosse visitar o local. Mas uma coisa que precisa ser mencionada é que antigamente vários povos indígenas viviam naquela região, e eles acreditavam que o Monte Shasta era um local sagrado, e que portanto, se uma pessoa com baixa energia tentasse escalá-lo, ela seria atacada pelos espíritos guardiões que protegem a montanha. Então, na visão desses indígenas, não bastava estar com os melhores equipamentos e com uma mochila cheia de suprimentos, já que você ainda teria que se preparar espiritualmente para não ser sabotado por essas entidades. Sendo que no vídeo da alpinista de biquíni, um inscrito até comentou que ela teria sido amaldiçoada por um desses espíritos justamente porque teria desrespeitado o local, ficando só de biquíni no topo da montanha para tirar uma foto. Mas falando um pouco sobre a geografia do Monte... Que história é essa, né, cara? Shasta, existem várias rotas de diferentes níveis de dificuldade. Por isso, se você quer ter uma jornada tranquila, apenas para observar a vista, o ideal seria escolher a rota mais segura de todas, sendo que a mais popular é chamada de Avalanche, o que é um nome nada convidativo, e até faz um certo sentido, porque ela é a mais porque vai na... desafiadora e recomendada apenas para alpinistas experientes. E aí, porque ela parece que você vai bem tipo, você não vai subir as pedras, né, no lugar sólido, você vai num lugar que tá bem, tipo, eu nunca pisei na neve, né, mas tipo assim, eu digo que parece um lugar que tem neve fofa, né, não é tão rochoso. O Sr. Landers começou essa jornada de tentar chegar ao topo junto com seus amigos Barry Gilmore e Milton Gaines, e a trilha escolhida por eles foi a Bunny Flat, que olhando por esse mapa parece ser uma das mais tranquilas de... Bunny Flat, mas você sobe... Não entendi como é que faz isso. Seguir. Já o objetivo inicial... Mas espera aí. Que curioso, eu gosto de mapas, eu gosto de mapas. Lake Harlan. Eu acho que isso daqui seria, tipo, a avalanche, eu digo que seria isso daqui, ó. Você ir pelo meio, em vez de ir pela ponta, assim, ó, tá vendo? A ponta parece ser que o piso deve ser mais sólido, não, mais sólido, né? Aqui parece que, sei lá, a tua perna você vai pisar, vai afundar, né? Esse mapa parece ser uma das você viu o Legolas, né? mais tranquilas de se seguir. Já o objetivo inicial dos três era seguir por essa trilha até chegar aos 3.000 metros de altitude, nessa localização chamada Lake Helen. Então, por volta das 4 horas da madrugada, eles saíram do hotel em que estavam hospedados e foram até o Monte Shasta. Mas ao contrário de alpinistas inexperientes, os amigos sabiam o que estavam fazendo, e por isso vieram bem preparados. Eles estavam usando roupas de inverno para aguentar as baixas temperaturas, e também as suas mochilas estavam cheias de água e comida. Além disso, mas a coisa mais importante que você tem que ter nesse tipo de lugar é comunicação, é você ter pessoas, você ter um rádio, por exemplo, algo que funcione além do celular, pra você poder comunicar as pessoas lá embaixo caso aconteça alguma coisa com você, mano. Eles trouxeram piquetas, que são aqueles machados para perfurar o gelo. Mas é óbvio que eles não tinham, na hora da escalada. E só pra vocês terem uma ideia, uma boa piqueta consegue suportar um peso de até 300 quilos. E aí, depois de algumas horas caminhando nas montanhas, eles saíram da trilha Bunny Flat e chegaram a Horse Camp. E então eles armaram um acampamento nesse local com as barracas que trouxeram, e passaram a noite inteira ali. Já no dia seguinte, após mais alguns quilômetros de subida, eles alcançaram a região 50-50, que fica logo abaixo do Lake Helen, que era o primeiro grande objetivo dessa jornada. Porém, quando tudo parecia estar dando certo, o Sr. Landers começou a passar mal por conta da alta altitude. Então ele tinha que ficar tomando um medicamento chamado acetazolamida, que serve para controlar a secreção de fluidos. Isso porque o cara estava com dor de barriga, tendo que fazer o número 2 toda hora. Mas aparentemente o remédio não funcionou, já que na manhã do dia 25 de maio, o Sr. Landers ainda continuava... Mas solta limite, precisa, né? Sentindo mal. E decidiu sair sem os seus amigos para ir até o Lago Helen. Sendo que até hoje não se sabe ao certo porque ele decidiu ir até o lago, mas eu chuto que teria sido para tentar conseguir ajuda. Afinal, essa era uma das regiões mais conhecidas e movimentadas por que ir sozinho? No monte, e talvez tivesse alguma cabana nesse local. Outra possibilidade que levantaram é de que ele teria ido até o lago para se lavar, já que depois de ter uma... Pode ser, né? Deu uma dor de barriga e falou, vou tacar uma água na bunda. Dor de barriga, a situação lá embaixo não deveria ser das melhores. E eu sei que por conta do frio o lago estaria congelado, mas é apenas a superfície que... mas ele pode bater com alguma coisa e pegar água, né? Vai ser, né?
um pouco desagradável, né? Fica assim. Fora que ele não iria literalmente se jogar para nadar, e sim apenas pegar mais água para dar aquele famoso banho de gato. Mas eu ainda acho que a primeira teoria faz mais sentido. Já algumas horas depois que o Sr. Landers saiu, Milton notou Eu acho não, acho que a segunda faz mais, ausência, cara. e por isso decidiu ir atrás do seu amigo. Só que antes de chegar ao lago, Milton encontrou um dos guardas da Mas é bonito o montanha, lugar, e né? imediatamente perguntou se ele tinha visto alguém com as Pô, mas características então, parecia um lugar seguro, na verdade, né? Tem até guardas e tudo mais, né? do seu amigo passara. Porém, o guarda respondeu que não, pois a única pessoa que viu naquela manhã não se parecia com a descrição do Sr. Landers. E aí, por volta das 8 horas da noite, Milton voltou até a trilha Bunny Flat para contar para os xerifes que seu amigo tinha desaparecido. Então, assim que amanheceu, as autoridades começaram uma intensa busca para tentar achar o cara. Eles até mesmo usaram um helicóptero, equipado com um sistema de detecção infravermelho, capaz de identificar as ondas de calor produzidas pelo corpo humano, Nossa, cara, tá facilitando assim na hora de mesmo, encontrar cara. o sujeito no meio da neve. Ah, mas deve ser massa escalar uma montanha dessa, hein, cara. E durante os Lugar, próximos não, dias, maneiro, hein? alpinistas experientes se juntaram aos guardas da montanha e cães farejadores, na esperança Como é de que encontrar pode, o cara? Sr. O Yeti levou o cara mesmo. Landers Só ainda pode com ser, vida cara. preso em algum lugar. Possível. Mas apesar Ele dessa devorou busca ele inteiro, incessante cara. em larga Deixou nem o escala, eles não sapato. conseguiram achar nem sequer uma pista, como uma peça de roupa ou algum pertence do cara. pode, E nessa cara? altura da investigação, parecia que o Sr. Landers havia simplesmente sumido do mapa, Ou foi como se tivesse abduzido, né? evaporado Pode sem ser deixar também, mano. rastros, sendo que as buscas foram lideradas por Gris Adams, um veterano com mais de 20 anos de experiência. E em uma entrevista, Gris disse que nunca viu nada parecido. Na opinião dele, Landers não estava naquela montanha. E agora vamos para a parte das teorias criadas pelas pessoas. A primeira delas, que eu acredito que seja a mais improvável de todas, diz que o Sr. Landers teria sido atacado pelos espíritos guardiões da montanha, que os indígenas acreditavam, e que é por isso Yeti, no caso, que né? o cara começou a passar mal e a ter dor de barriga. No entanto, essa teoria tem um erro, porque o Barry também estava se sentindo mal, e ele não sumiu assim como o Sr. Landers. Já outra Queria só um pra dar o exemplo, né? possibilidade é de que o cara tenha sido abduzido, o que Faz sentido também. supostamente explicaria o fato de ele ter sumido completamente. E existem até algumas Os pessoas alienígenas normalmente devolvem a pessoa, né? Porque ficaram com ele. que acreditam que tem uma certa relação entre montanhas, vulcões e OVNIs, mas podemos Eu com certeza tenho. Afinal, eu joguei no GTA, no Monte Chiliad de tinha. falar mano. disso em outro vídeo se vocês quiserem. Enquanto que a terceira teoria é de que Barry e Milton tenham dado um sumiço no Sr. Landers. Então essa escalada seria só uma desculpa que usaram para se livrar do cara. E talvez eles tenham esperado chegar em uma altitude Mas os caras iam... alta, justamente porque sabiam que seria um Fizeram o que com o cara? Tacaram na lugar com lava? quase nenhuma testemunha, e que também seria difícil de procurar um corpo lá. E eu tenho que dizer que acredito parcialmente nessa teoria. Isso porque a quarta e última explica melhor o que poderia ter acontecido. Ela diz que Barry e Milton teriam mesmo se livrado do Sr. Landers, mas isso teria acontecido antes de irem para a montanha. Ou seja, eles supostamente chegaram lá sozinhos, e mentiram que o Sr. Landers veio junto e que se perdeu. Isso explica aquela Isso é realmente interessante, cara. fala do Gris Adams, de que ele achava que o cara não estava na montanha, porque procuraram em todos os lugares e não encontraram nada. O cara não ia subir tão rápido. Não era um sequestro igual com um carro. Não tem como... Além disso, mudando o foco das buscas para a montanha, Barry e Milton conseguiram distrair as autoridades, as afastando de onde realmente estava o corpo. Mas lembrando que isso é só uma teoria. Cara, mas realmente é bem interessante. Faz bastante Fala sentido. galera, agora eu quero saber qual é a sua opinião. Qual dessas teorias faz mais sentido pra você? Interessante. Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Ok, gente. Ó, muito legal o vídeo. Gostei bastante, cara. E espero de coração que vocês tenham gostado tanto quanto eu, tá bom? Achei muito legal mesmo. E, enfim, deixem as opiniões de vocês nos comentários aí. É triste pra caramba, né, cara? Eu acho muito tenso essas situações. Mas, enfim, né, cara? Fica aí como um aprendizado, né? Sabe aquele que aprende com o erro dos outros, né, gente? Não deem mole, não fiquem andando em lugares isolados, sozinhos, tá bom? Enfim, espero que deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.